tenho nenhuma dúvida de que vou ser cobrado por isso, a responsabilidade é toda unicamente minha, pelas escolhas que eu tomo, nas decisões que eu tomo para vencer o jogo. São sempre pensando no que eu sinto que é melhor para a equipe, e futebol acontece isso, às vezes nem sempre a gente ganha, e vão sempre falar dos jogadores que não estavam, mas eu repito, não é não priorizar a Libertadores, queria ganhar. Se tivesse poupado os 11 jogadores como fiz ano passado e vencemos o jogo, hoje ninguém estaria falando nada, e se tivesse poupado os 11 jogadores também, tenho certeza que com o elenco que tenho seria suficiente para poder ganhar esse jogo hoje, mas infelizmente não foi assim. Então eu sei que virão as críticas pelas escolhas que eu tomei, e justas. Mauro, vou lembrar aqui a sua manchete inicial, seu destaque inicial. O Flamengo não encarou esse jogo de Libertadores como deveria, e essa derrota cai mais na conta de quem? Felipe Luiz, do técnico, que foi batizado, né? Teve várias reclamações e críticas com as quais ele não está acostumado a conviver. Mas um dia ia acontecer, e foi nesse jogo. Quando ele escala o time, e 1 hora e pouco antes de rolar a bola, chega ao vestiário do Central Córdoba, que Gerson, seleção brasileira, Wesley, seleção brasileira, e Pulgar, normalmente seleção chilena, embora nessa última convocação não tenha sido relacionado seu nome, a mensagem que ele manda é o seguinte: olha, a gente ganha de vocês até colocando no banco 3 jogadores que são de seleções. E é claro que o Omar de Felipe, o técnico experiente lá do time argentino, do Córdoba, do Central Córdoba, utilizou isso. O time entrou organizado, não jogou fechado de forma covarde, marcou o Flamengo do seu campo em vários momentos do jogo, tinha contra-ataque, tinha jogadas ofensivas, não deu pontapé, não fez cera demais. Eu vi gente reclamando: não deu mais 1 minuto, não conseguiu fazer o gol no jogo inteiro, é mais 1 minuto que ia mudar. Para com isso, pô. O Flamengo mereceu perder. O time do Central Córdoba mereceu vencer. E a empáfia, a soberba falou muito alto ali, né? E o técnico com uma avaliação totalmente equivocada. Ele fala na coletiva, inclusive, ele é questionado sobre a prioridade que o presidente do clube determinou, dado ao brasileiro. Ele fala: não, a prioridade não é dada ao brasileiro, as Libertadores também têm o mesmo peso. Ok. Depois ele fala que antes se poupava jogadores do brasileiro por conta de Copa, que é a do Brasil, e fase de grupos da Libertadores. Ou seja, ficou muito claro que na cabeça do Felipe Luiz, na fase de grupos dá para poupar para o brasileiro. Sim, você pode fazer isso na Libertadores quando você já tem a vaga assegurada. É na quarta, ou na quinta ou na sexta rodada. O Flamengo fez o primeiro jogo em casa. Então tinha que ter vencido esse jogo, quem sabe vencendo lá a LDU em Quito. Aí de repente está na frente: olha, eu estou disparado na frente, a classificação aqui já está assegurada, eu posso fazer uma gestão de elenco, evitando aqui, botando um jogador de fora, guardando para o jogo de domingo pelo brasileiro. Mas ele não tinha ainda esse luxo. E ele, quando escala o time dessa maneira, ele tira mais da metade do meio campo. O meio campo do Flamengo hoje é Gerson, De La Cruz e o Pulgar. Ele tirou o Gerson e tirou o chileno. Então tinha o De La Cruz, tinha o Arrascaeta, que há algum tempo já não é mais o mesmo, né? E o Everton Araújo, um jogador que não tem nível para ser titular do Flamengo. Um garoto e tal, mas nesse Flamengo, o patamar de cobrança, ele não consegue atender, né? Ele não tem qualidade necessária. Então foi uma escalação ruim, uma escalação que já sinalizou para o adversário: eu te ganho de qualquer forma. Essa é a mensagem que está embutida na escalação, óbvio, evidente, e o resultado foi um desastre, né? E também a empáfia do Flamengo, muito bem resumida na entrevista que o Gerson deu, ainda saindo do gramado, ao Marcelo Corrêa, colega nosso da TV Globo. Quando ele pergunta ao Gerson: entrar no intervalo prejudicou o seu desempenho? Claro, ele entrou no intervalo com 0-2, diferente de, habitualmente, ele entra no começo do jogo, ele é titular absoluto, capitão do time, com 0-0. Joguei tão mal assim? Não foi isso que o repórter perguntou. E aí o Marcelo refez a pergunta. Mas você percebe, se a pergunta fosse sobre a atuação dele, jogou mal? Sim, jogou mal. Por quê? O Gerson acha que ele não joga mal? Ele acha que os coleguinhas dele não jogam mal? Jogaram mal, o técnico preparou mal a equipe para o jogo, houve soberba, e isso até um diagnóstico interno que já foi feito. Soberba, essa é a palavra. Soberba. E é importante entender que o elenco do Flamengo é muito bom, os jogadores são bons, mas é preciso concentração, dedicação e encarar os jogos sempre com seriedade. Senão vai sofrer, vai sofrer. E um ponto importante: a desmobilização gerada por uma empáfia. Isso é um diagnóstico interno, pelo que eu apurei, conversando com algumas pessoas. Nesse jogo, diferente até dos jogos do Carioca. Isso foi o que as pessoas perceberam.
Como é que o Boto vai combater isso? Eu não sei, é a tarefa dele e do técnico, que tem que fazer uma autocrítica também, porque foi muito infeliz o Felipe Luiz nesse jogo, ele que tem sido tão elogiado, e no seu primeiro jogo internacional, como técnico profissional no Rio de Janeiro, jogando em casa, foi um grande fiasco, uma derrota justíssima. E agora, olha o detalhe, se perder dia 22 para a LDU em Quito, no dia 24, o Central Córdoba recebe o Deportivo Táchira. O Flamengo pode ficar 4 pontos atrás da LDU e do Central Córdoba. Então o Flamengo não pode perder lá em Quito. Simples assim. Que era o jogo, entre aspas, perdível, por conta da altitude de 2.850 metros, nessa fase de grupos. Mas perdeu o que não poderia. Agora não pode perder mais em Quito. Então como é que ele vai fazer agora, né, com relação aos jogos do Brasileiro? E o jogo em Quito acontece depois da partida contra o Vasco, antes do jogo contra o Corinthians. Pois é, Trajano, de que lições tirar dessa derrota? É um acidente de percurso ao longo da temporada ou cabe uma conversa do Boto com o elenco, com o próprio Felipe Luiz, que é um técnico muito promissor, claro, mas é jovem, vai evoluir, precisa de uma conversa. Como administrar isso? O Mauro falou bem, o Felipe Luiz foi batizado, né? Isso um dia ia acontecer, né? Depois de 27 jogos. Depois de 27 jogos, você perder e tal. Essa figura do Boto que é uma coisa meio estranha para mim, sabe? Cai aqui no futebol brasileiro para tomar conta do time mais com a maior torcida do país, recheado de craques, jogadores de seleção, como se conhecesse muito bem o métier da coisa aqui, como funciona, não só o futebol brasileiro, como principalmente o próprio Flamengo, né? Não sei, para mim cai como uma figura estranha, não vou responsabilizá-lo. Não deve conhecer nem o Rio Negro, nem o Tapajós, nem o Rio Amazonas. Lembra, não tinha um Boto na política brasileira? Tinha. Era o Boto amarelo, coisa que vale? Tinha um Boto, daqui a pouco eu vou lembrar. Eu também achei estranho. Mas eu achei estranho. Mas eu queria que o Mauro também falasse, que o Mauro acompanha muito mais de perto, porque que essa soberba não se reflete só na atuação do time. A atuação da diretoria, o preço dos ingressos. A torcida também está sofrendo com isso. E o Mauro fez um comentário, não sei onde eu vi, dizendo que no intervalo do jogo, a torcida que estava lá... Tirando selfie, rindo à toa, o Flamengo tomando de 2-0. Então esse comportamento da torcida, que está pagando muito caro para isso, sabe? É importante que... Se quer saber mais sobre o mundo no futebol, se inscreva no canal Bastidores da Bola.